Oi, pessoal. É uma noite muito agradável. Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia. Antigo Testamento. 1 Samuel. Capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. A partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozez, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o seu coração. Eis-me aqui contigo, a disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos, os que tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao escudeiro, disseram: Subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens e cerca de meia gera de terra. Houve um grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre vós. Contaram eles que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Então, quando teve um evento nosso, a gente teve uma história real de uma estudante. O pai dele casou-se novamente com uma terceira mulher. E ela, embora tenha dado todo o seu coração para a madrasta, mas ela partiu deles. E a quarta madrasta veio e ela não teve o mínimo interesse na madrasta. Porque se ela desse o coração dela, a madrasta ganharia de novo o coração dela, mas depois ela partiria e essa menina ficaria ferida de novo. Mas um dia ela recebeu um telefonema de que o pai estava muito doente. E ele estava ficando quase vegetativo. Um dia, ela pensou: algum dia essa madrasta vai partir, né? Teve essa conversa. Ela estava no hospital conversando com essa quarta madrasta. E ela perguntou: quando você vai partir? Porque eu tenho que saber para eu ficar do lado do pai. Aí a madrasta pensou: você pensa que eu vou embora? Eu não vou. Ah, então porque você é diferente das outras? As pessoas são todas iguais. É verdade, eu também sou assim. Mas depois que Deus entrou no meu coração, eu mudei. A Ana não conseguia entender. Não tinha dinheiro, ele estava doente, ele estava quase como um vegetativo. E tinha que pagar o hospital, né? Mas por quê? Porque a madrasta não estava indo embora. Ela não conseguia entender. O que é Deus?
E assim, por pedido da mãe, da madrasta e do pai, ela foi como missionária temporária para Los Angeles e ela recebeu a salvação lá. E depois, quando a Ana ela voltou para a Coreia, o pai ficou muito saudável e olhando para a Ana, ele ficou tão emocionado. E eu me encontrei com essa mãe da Ana. O pai recebeu a salvação, a madrasta também recebeu a salvação. Eu fico muito emocionado com esse tipo de história. E a quarta madrasta dela, como ela conseguiu vencer a tamanho sofrimento? A madrasta falou, eu também sou assim. Várias vezes eu já pensei em partir dessa casa, mas o Deus que está dentro do meu coração impediu que acontecesse isso. Agora Deus fez com que o pai ficasse saudável, a madrasta e a filha, né? Eles abriram um negócio e está indo muito bem. Nós que recebemos a salvação, Deus está vivo dentro de nós. E nós fazemos as coisas que não somos capazes de fazer. Ano passado, fazendo o acampamento mundial, disseram que alguns ministros queriam vir assistir o nosso acampamento mundial e nós os convidamos. E vieram mais de 20 ministros, né? Dali, daqui. E os missionários convidaram os ministros dos respectivos países para virem e eles, mais de 20 vieram. E foi muito difícil para eu ficar andando com esses 20 e poucos ministros. Eles eram ministros daqueles países. Se eu for para o país deles, para eu me encontrar com o ministro vai ser difícil eu esperar por um mês, né? Mas mais de 20 ministros estarem comigo é uma coisa muito difícil. E principalmente porque alguns deles falavam que não estavam se agradando da alimentação, da comida. Pessoas que só comiam comida da África não se agradaram. Eles reclamaram também porque estavam dormindo pouco. Mas o incrível é que depois da cerimônia de encerramento, todos eles escutaram a palavra e mudaram o coração. Eu achei isso incrível. Eu como muito rápido. Então, eu comia e depois eu deixava a colher e os ministros deixavam tudo junto. Eu me levantava e disseram que eles todos se levantavam também. Desculpa falar isso, mas eu sou uma pessoa cheia de cobiça. Então, eu queria tratá-los bem, porque eles são muito ocupados no países deles. São muito ocupados. Essa vez, o ministro da Educação, me encontrei com o ministro da Educação da Costa do Marfim. Depois que acabou o evento, eu estava muito ocupado, né? Mas ele estava muito interessado no meu livro. E eu perguntei para ele como ele poderia utilizar aquele meu livro como ministro da Educação. E ele falou para eu fazer um plano. Eu fui para a Costa do Marfim. O governo da Costa do Marfim, eles permitiram com que a gente não precisasse de visto para ir. Para a gente ir para o acampamento mundial lá, precisa de mais de 50 pessoas, só do Coral Graças, então são mais de 100 pessoas. Então, se é $50 por pessoa, então 100 pessoas dá $50.000 só para visto. Então, gasta muito dinheiro só com visto. A maioria das pessoas dessa vez foi sem visto. E a Costa do Marfim fez a gente ir sem visto. Então, mas lá no Costa do Marfim falou que os coreanos lá na Costa do Marfim tinham que tirar visto, né?
Então, aí o que aconteceu? Ela é coreana e ela tá lá na Costa do Marfim. E ela tinha que ter visto, né? Ela tinha que receber visto, né? Mas não tinha o cônsul. E aí a gente entrou na Costa do Marfim sem visto. E o ministro da Educação, ele veio se encontrar com a gente, né? E eu tava na sala do VIP e eu fui embora primeiro e os outros irmãos estavam ali esperando. E eles falaram, é difícil por causa do visto. Daí ligaram pro ministro e com o que o ministro falou, tudo foi resolvido. A gente pensou que a Anje não ia poder vir, né? Que ela ia traduzir. E aí, como é que a gente vai fazer? Mas a Anje, ela estava lá atrás, já atrás do palco. Eu fiquei assustado, né? Nossa, eu fiquei tão agradecido diante de Deus. Pessoal, a gente tinha que passar pela alfândega, tinha muita mercadoria, tinha muita coisa. Se o governo complicar um pouco, a gente tem um grande problema. Mas a cada momento, eu fiquei muito agradecido que Deus nos ajudou. Eu não tive tempo de conversar com o ministro da Educação naquele dia, né? Mas ele me falou o quê? Se por acaso o senhor tiver tempo, você pode vir no meu escritório? Eu tinha uma coisa para conversar com ele essa vez. Eu queria pedir para que ensinasse coreano nas escolas de lá. Porque os estudantes da Coreia, a gente preparando professores e sem deles indo para as faculdades. Então, o que acontece? Mais de 4.000 pessoas por ano vão descobrir a Coreia e vai desenvolver grandemente, assim, né? Daí eu fui pro ministro da Educação e diante de mim tinha um monte de gente na sala de espera para falar com o ministro. Aí o irmão falou para a pessoa que estava lá na frente, ele é o pastor Park, será que a gente podia passar na frente? Não posso deixar porque a gente já está aqui desde de manhã esperando. Aí eu pensei, nossa, será que a gente vai conseguir à noite pregar a palavra? Aí o ministro, ele recebeu o contato de que eu tinha chego, ele falou pra eu passar na frente de todo mundo. Aí eu falei, I'm sorry, e pedi desculpa e entrei primeiro. Furei a fila, né? Eu falei com o ministro sobre o problema da juventude. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus. Tem tantos jovens na África, eu posso pregar o evangelho para eles. E todos eles gostam dessa parte da gente trabalhar com os jovens. E o ministro da Tanzânia, no dia 28, ele participou do culto da manhã, junto com o ministro da Juventude de Benin. Esse ministro da Juventude, depois que acabou o culto, a secretária o secretário e essa ministra falaram que queriam conversar comigo. Então, essas 4 pessoas que vieram conversar comigo naquele dia receberam a salvação. Ela voltou para a Tanzânia essa vez e ela teve que sair de viagem de novo, mas ela preparou todas as coisas para eu poder me encontrar com a primeira dama da Tanzânia. Eu peguei um avião à noite, cheguei na Tanzânia e a secretária da ministra falou que das 8h30 até as 9 tinha um horário e quando eu cheguei, a primeira dama falou que queria se encontrar comigo. Aí falou que ela ia chegar às 11h30, que era para eu esperar por ela. E a gente foi 11, um pouco antes das 11, 11h10 ela chegou. E aí a gente se viu lá. Há 4 anos atrás, eu me encontrei com essa primeira dama e ela se lembrava muito bem de mim. Eu falei sobre a IYF, falei sobre o futuro dos jovens.
Aí ela falou, os jovens do nosso país têm problema. Por quê? Porque o corpo deles está aqui, mas o coração já está nos Estados Unidos. Eles não querem trabalhar e eles só querem ter cobiça. Aí eu falei sobre o evangelho da nossa IYF, eu preguei o evangelho para a primeira-dama, ela recebeu a salvação e eu falei sobre a IYF. Aí eu pedi um terreno no centro da cidade e ela falou para mim, não, é pequeno esse terreno para vocês, né? Não, tem um terreno de 100 hectares. É meio no litoral, mas com 100 hectares já dá para vocês utilizarem, porque já tem um edifício. Aí ela falou, hoje à noite eu já posso te dar esse terreno porque é voltado para os jovens. Aí eu falei, tá, você pode me dar esses 100 hectares e também pode me dar aquele terreno também da cidade. E o incrível para mim é que eu sempre levo as Minas do Graças, né? Antes delas cantarem e depois que elas cantam, nossa, o clima muda completamente. Então, quando tá difícil, quando não dá, eu falo, quando não tá dando, eu falo, canta vocês duas. Aí elas cantam e depois que elas cantam, tudo se resolve. Então, o de 100 hectares a gente já ganhou. A gente já tem lá para construir, a gente já tem um prédio para escola, para treinamento. E eu já pedi para também ver o do outro terreno. Todas essas coisas que eu faço, eu agradeço diante de Deus. Agora, veio 70 pastores da Uganda para participar do acampamento mundial e eles ficaram tão emocionados quando escutaram a palavra. Ficando em Seul, a cada culto, tem tantas pessoas aqui sentadas, mas o que estão fazendo sentados aqui? Eu falei para todos os diáconos e pastores, todos aprenderem inglês. Eu falei, todos vocês aprendam inglês. Vocês também aprendam inglês, entenderam? É verdade. E o bom, mesmo que a gente não saiba muito inglês, eu tenho um tradutor, mas quando eu abro o iPad, tem o inglês a Bíblia em inglês e a letra é bem grande. Aí quando eu mostro na cara dos ministros, não tem nem problema para pregar o evangelho. Aí eu abro, em Hebreus capítulo 10, versículo 10, está escrito o quê? Aí já tem ali o versículo. Então, o que significa isso? Isso, é esse significado. É só falar umas 2 palavrinhas. Esse iPad eu ganhei de presente. Nossa, é tão bom. Eu não sei bem inglês, mas não existe motivo melhor para utilizar. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 17. Também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e iniquidades para sempre. Olha, leu. O que está escrito? Falou que não vai se lembrar, não é? Porque ele já lavou seu pecado, por isso que já não vai se lembrar. Daí é só passar para o próximo passo. A gente não precisa saber tanta Bíblia e falar. Essa vez, depois que eu voltei da África, eu fiz uma pressão no ancião Do. Rápido. Vamos fazer um tanque bem grande. Porque o tanque é pequeno, tá fazendo pouco tobior, né? E tá caro. Porque só dá para congelar um pouco, então só tem como ser caro. Mas faz um tanque do tamanho dessa igreja. Faz um tancão. Um tancão para que se entrar 100 anciãos do dentro do tanque já tá bom, de bom tamanho, né? Se a gente fizer um tobior assim, já vai valer a pena. Porque os africanos, até os irmãos da nossa igreja, tem muitos aidéticos. E também tem muitos deles que tomaram tobior e foram curados. Eu fico muito agradecido. Deus quer trabalhar dessa forma.
Realmente, eu quero viver pelo Evangelho por causa dessas coisas. E as pessoas que têm pneumonia, tuberculose, é só curar um pouco que eles são curados, né? Tratar um pouco, eles são curados. Então, em todas as coisas, eles estão pedindo a nossa ajuda. Porque o nosso país está se tornando muito desenvolvido. Todos querem vir para o nosso país, querem aprender do nosso país, querem viver no nosso país. E a gente está sentado aqui, eu com duas palavras, só de saberem duas palavras em inglês, eu tenho vontade de mandar para lá. Essa vez no acampamento mundial, os irmãos foram viajar, né, e eles ficaram muito agradecidos, né, diante de Deus quando eu vi. Por isso, conforme a nossa oração, que todos os aidéticos da África sejam curados, pela graça de Deus sejam curados, que eles sejam transformados, e que se pelo Evangelho eles forem renovados, é tão gratificante. Se a gente viver simplesmente, sem motivo, é somente a gente estar comendo para viver, não tem significado. E tem tantas pessoas que nem conhecem o Evangelho. Em 1994, quando eu fui para a África, num Wild Stadium, eu tive uma conferência com várias pessoas, e eu fui convidado lá, e por 2 horas eu preguei a palavra. Em 94, os quenianos eram tão pobres que não tinham nem sapato para usar. E na rua tinha muitas lojas que tinha muitas lojas que vendiam sapato usado, sem sola. E na hora do almoço no Quênia, os pastores estavam no refeitório e eles estavam comendo uma comida tão cara lá no Quênia. Dentro do meu coração, eu também como bem na Coreia, né? Mas na África. Depois de comer, a gente continuou a conferência e falou que para as pessoas aidéticas e para os doentes saírem lá para frente, veio umas 1000 pessoas. E os pastores falando, poqueia! E quando batia, caía. Isso era receber o Espírito Santo para eles. Eu perguntei para o pastor responsável de lá. Quando eu li na Bíblia, Jesus Cristo levantou os que estavam caídos. Mas aqui, por que vocês derrubam os que estão em pé? Porque eu sou estrangeiro, eles não tinham resposta para me dar. Eu perguntei para vários pastores. Eu não vejo o que vocês estão fazendo como uma coisa bíblica. Na Bíblia, não está escrito que Jesus Cristo derrubou os que estavam em pé. Mas Jesus Cristo levantou os que estavam caídos. Nós também vamos levantar a eles. Porque não tem evangelho. A gente fez a faculdade de teologia na África. E a gente começou essa faculdade de teologia focalizada nos pastores. E esses pastores, por 1 semana, comendo e dormindo ali, vamos aprender a Bíblia. Agora, os pastores da África, a maioria deles não leem a Bíblia, não aprenderam a Bíblia, não sabem nada da Bíblia. Simplesmente dançam, cantam, isso é o culto deles. Tem alguns cultos que só dança, e quando eu vi, sair só dança, vai lá pra frente, dá dinheiro, aí volta pro lugar. Eu vi acontecer isso umas 3 vezes por culto. O culto é só pegar dinheiro e depois manda ofertar mais e depois manda ofertar mais. Isso é o culto deles. Quando eu vi aquilo, e aqueles fiéis tão pobres que não conseguiam nem comer, roupa tudo rasgada, não conseguiram nem almoçar, mas aqueles pastores estavam vivendo bem, comendo comidas caras. Por isso, mais de 1000 pastores se formaram na nossa faculdade de teologia na África. E agora, a maioria dos pastores do Quênia começou a entrar evangelho na maioria dos pastores do Quênia.
Essa vez vieram uns 70 pastores para Uganda. Eles participaram do acampamento mundial do Quênia do ano passado. E eles trouxeram mais pessoas, e vieram umas 70 pessoas, e mais vieram os estudantes, uns 300 estudantes. São pastores que vieram do interior da Uganda. E eles falaram para mim: pastor, por favor, nos ensine. Nós queremos aprender a Bíblia. Nós queremos pertencer à missão Boa Notícia. Por favor, faça com que a gente entenda o que a gente não entende. Ensine-nos a Bíblia. E daqui para frente, os que foram missionários temporários da África, eu quero criar, dentre eles, professores, coral, ministros, que eles possam trabalhar na educação da África. Tem alguns lugares que têm uma educação muito alta, mas não tem escola para ensinar. E os nossos estudantes se formando, depois de conseguir o diploma, eles vão lá para as faculdades da África e ensinam lá. É muito difícil ser professor aqui na Coreia. Mas tem muitos lugares que dão autorização para serem professores. E também para trabalhar em emissora. Isso é muito gratificante. Hoje à noite, eu li o livro de 1 Samuel, capítulo 14. Vocês, acreditando em Jesus Cristo, receberam a salvação. Desculpa, mas quem foi que já recebeu a salvação? Levanta a mão, por favor. Muito obrigado. Podem abaixar. Pessoal, em qualquer lugar do mundo, eu acho que fora aqui não existe quem receba a salvação. Não existe outro lugar para receber salvação, não é? Aleluia. Mas o importante é se vocês receberam a salvação, nós nos tornamos um com Deus. O coração de Jesus Cristo fala: você é limpo, você é santo, mas o coração de Satanás é o quê? Não, eu não sou justo, eu sou pecador. Então, para receber salvação, é só acreditar: eu sou justo, eu sou santo, eu fui aperfeiçoado. Então, se eu me torno um coração como o de Deus, para eu me tornar um coração como o de Deus, o coração de Deus tem que fluir dentro de nós. Entenderam? Desde então, ele começa a trabalhar. Nós lemos o que na Bíblia hoje? Em 1 Samuel capítulo 17, está falando que o povo de Israel teve grande dificuldade porque surgiu Golias. Não existia ninguém que pudesse vencer a Golias. E um menino pegou 5 pedras e foi correndo e falou: vem logo. Não é? E ele ganhou de Golias, não foi? E assim ele salvou o povo de Israel dos filisteus. E em 1 Samuel capítulo 14 também, os filisteus vieram invadir Israel, mas quando a gente lê a Bíblia, onde que tá? E o povo estava com ele cerca. Então, porque tinha muitos soldados, né? E naquele tempo, os filisteus pegaram todos os filisteus. Não tinha naquele tempo quem fizesse arma. Então, quem tinha arma era só o Saul e o Jonatas, que tinha espada. E os outros saíram para guerrear com o quê? Com madeira, né? Com outras coisas. Por isso não tinha guerra. Então os filisteus vieram um por um. Eles queimaram, eles invadiram a terra de Israel. E assim eles estavam naquela dificuldade de ter que fugir. Por que na Bíblia está escrita essa palavra?
Vivendo nesse mundo, nós jamais poderemos viver em paz, podemos viver feliz nesse mundo. Assim como em 1 Samuel capítulo 14. Eles estão vindo nos destruir, mas não temos força nem poder para vencer, temos dificuldades e problemas. Nós ficamos presos nessa dificuldade. Mas aqui, o Jonatas fala o quê? Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. O Jonatas falou isso. E dentro dessa palavra de Jonatas sai o quê? Vamos ler juntos o versículo 6. 1, 2, 3 e já. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então veio uma grande frota de soldados dos filisteus, né? E Israel estava tremendo diante disso. Mas dentro do coração de Jonatas, ele tinha medo daquela frota de filisteus. Mas dentro do coração de Jonatas tem Deus. E dentro do coração dele, ele criou a guerra entre Deus e os filisteus. Pessoal, entenderam? Isso é muito importante. Então, vivendo a nossa vida, nós temos várias dificuldades. Então, quando a gente tem essas dificuldades, com que coração eu vou resolver esse problema? Com que coração eu vou pagar essa dívida? Com que coração eu vou resolver essa doença? Então, nosso coração se depara com os problemas. Mas os irmãos que receberam a salvação têm Deus dentro de si. Então, dentro do coração de Jonatas surgiu o quê? Os soldados dos filisteus, e se lutar contra os israelitas, não tem sentido isso. Mas Deus está vivo dentro de mim. Mas ele colocou a guerra entre Deus, que estava dentro dele, contra os filisteus. Então quem é que vai vencer? Respondam exatamente, quem vai vencer? Quem vence? É a mesma coisa. Davi e Golias se encontraram. Dentro do coração de Davi, antes de ir para Golias, que coração ele teve? O Deus que está dentro de mim. Ele fez lutar o Deus que estava dentro dele contra Golias. Quem é que venceu? Respondam, quem? Se por acaso, Deus pode perder também, não é? Por quê? Ele não pode perder. Deus não pode perder, com certeza ele vence. Então, como a Bíblia, ela resolve esse problema? E o apóstolo Paulo falou que nós fomos crucificados com Cristo. Agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Na Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se a gente não passar pela morte, a gente tem como resolver o problema do pecado ou não? Não. Então, eu dizer que eu recebi perdão dos pecados, em outras palavras, quer dizer o quê? Que eu morri. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Eu dizer que eu recebi o perdão dos pecados quer dizer que eu já morri. Por isso, o apóstolo Paulo falou o quê? Fui crucificado com Cristo na cruz. Agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim.
Ah, não sou eu quem vive. Então, se é Jesus Cristo que está vivendo dentro de mim, não sou eu que vou lutar contra Golias, é Jesus Cristo que vai lutar contra Golias. Amém? Amém? Então, dentro do nosso coração, hoje à noite, qualquer problema que vocês tenham, qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer preocupação que vocês tenham, que eu não sei, não queira vocês resolverem essa preocupação, mas que o Cristo, que vocês coloquem Cristo diante desse problema e vejam quem vai vencer. Ah, eu acho que nem Cristo consegue vencer. Tem esses problemas que vocês acham? Não existe. Diante de Davi apareceu aquele tão grande Golias. E no coração dele, esse Golias é muito grande. É a primeira vez que eu vejo um homem tão alto. Nossa, se ele cair, eu tenho que sair da frente, porque se ele cair em cima de mim, eu morro. Não é verdade? Porque quando ele cai, nossa, deve fazer um baita de um barulho. Mas no coração dele, ele colocou a luta entre Golias e Deus. E ele falou o que diante de Golias? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então é a mesma guerra para nós. A guerra contra os filisteus, a guerra contra Golias. Então continuamente surgem essas guerras dentro do nosso coração. Mas o importante é o quê? Não sou eu que vou lutar nessa guerra, porque eu já morri. E Cristo Jesus que está dentro de mim é quem vai lutar essa guerra por mim. Amém? Amém. Eu recebi a salvação e vivendo por 50 anos dentro de Jesus Cristo. Eu tive muitas dificuldades e problemas. Mas, como Jesus Cristo está vivo dentro de mim, esse problema já não é meu. Esse problema é de Jesus Cristo. Eu sempre coloquei esses problemas para Jesus Cristo lutar. E Jesus Cristo, de uma forma muito abençoada, muito graciosa e muito agradável, ele conduziu todos esses problemas. É verdade, é assim mesmo. É incrível. É incrível o jeito que Deus está vivo e trabalhando dentro de nós. É surpreendente. Pessoal, nós, dentro do Senhor, o Jonas falou para o escudeiro dele: vamos, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto. E que mais ele falou? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. No coração de Jonatas, lutar com os filisteus não era uma luta dele. Ele colocou Deus para lutar aquela luta. Se eu lutar, vai ser um problema porque tem muitos soldados contra mim. Vai ser um problema porque tem muitos contra mim. Mas o Deus que está vivo dentro de mim, ele vai lutar. Então, por que isso vai se tornar problema? O irmão Kim Chung-an, ele faleceu. Mas antes, uma vez eu recebi um telefonema. O irmão Kim Chung-an, ele estava morrendo, já estava morrendo por causa do câncer. Ele poderia viver só mais 2, 3 dias. E no dia seguinte que eu recebi o telefonema, eu tinha que ir para Gwangju, e eu com a minha esposa e meu filho fomos para Gwangju. Eu falei para minha esposa: querida, vamos 1 hora antes. E lá, no nosso caminho, vamos ir para Cheongju, vamos encontrar o irmão Kim Chung-an. A gente foi para o hospital
E eu abri a porta do quarto onde o irmão Kim Chung-an estava. Quando eu abri a porta e entrei, o clima de morte invadiu meu coração. O irmão Kim Chung-an estava deitado na cama. Eu não sei se ele estava dormindo ou se ele estava só cansado. E do lado da cama a mãe estava chorando. Ela nem me cumprimentou, nem olhou para mim, não falou nada, só chorava. A esposa do irmão Kim Chung-an estava junto com uma outra irmã e as duas estavam sentadas de cabeça baixa, sem falar nada. No coração delas todas, ele já tinha morrido. Quando eu entrei naquele quarto, o clima de morte invadiu meu coração. Mas naquele tempo eu pensei, se por acaso aqui não viesse eu, mas viesse Jesus Cristo, como será que ele faria? Com certeza, Jesus Cristo faria com que ele revivesse. Ele não ignoraria o irmão Kim Chung-an. E depois eu pensei o quê? Mas dentro de mim, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo dentro de mim. E assim, dentro do meu coração, Jesus Cristo estava vivo. Então, esse irmão vai reviver. Não sou eu que tenho que me responsabilizar pela doença desse irmão. Mas porque se tornou um problema de Jesus Cristo, esse problema já não é mais meu. Se Jesus Cristo pode curar, eu falei, irmão, irmão Kim, abre os olhos, responde, fala. Sim, pastor. Eu falei. A eletricidade flui pelo fio elétrico. O poder de Deus flui pelo coração. Se o seu coração se conectar com o de Deus, essa doença já não é mais nada. Eu não carreguei aquela doença do irmão Kim. Mas eu depositei as mãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai trabalhar. Olha para Jesus Cristo. E depois o irmão Kim Chung-an, ele foi curado e ele saiu do hospital. Aí eu recebi um telefonema. Irmão, Pastor Park, eu estou saindo do hospital, recebi alta hoje. Já é? Falou que ele já não tinha mais nenhuma célula cancerígena no corpo, ele já tinha sido curado. E ele ficou bem saudável. A irmã Chesuyon, ela estava com uma inflamação no nervo da coluna. E ela estava quase morrendo. Acho que faz uns 4 anos. Eu fui para o culto de madrugada na igreja de Kumi e eu me encontrei com ela. Ela tinha 19 anos naquela época. Ela tinha 19 anos, imagina, a flor da idade, ela estava morrendo. E um dia, o nervo dela estava morrendo, ela já não estava mais sentindo a perna, ela já não, e estava passando para a perna, depois para a barriga, ela já não conseguia mais ir para o banheiro sozinha porque ela não sentia. Ela também estava ficando sem memória, sem apetite. E ela não conseguia nem pegar o copo de água que estava na frente dela. E o médico falou no hospital que ela tinha que fazer uma cirurgia. Aí perguntaram para o médico, tá? Se ela fizer a cirurgia, qual a porcentagem de possibilidade dela melhorar? 15, 20%. Mas o pai acabou desistindo porque não adiantaria muito. E depois ele falou que o sonho dele era que ela recebesse imposição de mão do Pastor Park. Ela não podia vir de Kumi para Seul. Porque ela tinha que ir para o banheiro, porque ela estava fazendo xixi por máquina. Ela não tinha como de Kumi vir para Seul sem ir para o banheiro. É com máquina que ela fazia xixi. E assim a mãe, o pai e os irmãos da igreja oraram para que o Pastor Park viesse para a igreja de Kumi.
E naquela noite, eu acabei a conferência em Ulsan, eu estava indo embora para casa. Aí eu estava tão cansado que eu falei, vamos dormir. Aí eu falei, vamos dormir aonde? O motorista perguntou, vamos dormir em Tegu. Aí a gente estava conversando e a gente passou a entrada de Tegu. Então, vamos para Cumi. Aí a gente foi para Cumi e a gente dormiu na igreja de Cumi, a gente queria ir embora. Aí o pastor estava esperando na porta do meu quarto. Logo que eu acordei, eu me assustei. Ele abriu, ele estava ali me esperando na porta do quarto. Ele falou, pastor, por favor, pregue a palavra no culto de madrugada. Quando eu falei, liguei pro pastor Pakidin que eu ia dormir lá, ia fazer o culto de madrugada, ele avisou pro pai daquela menina. E ele falou para trazer a menina no dia seguinte para receber imposição de mão. Aí toda aquela igreja ficou feliz. Aí eu falei, Suyon, a eletricidade passa pelos fios elétricos e o poder de Deus pelo coração. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, essa doença não é nada. Então, aquela doença da Suyon já não era mais minha responsabilidade, era de Deus. Se o coração dela se tornasse um com o de Deus, eu só tinha que fazer essa conexão. Então, por 25 minutos eu expliquei, orei e voltei para Seul. E depois de uns 5, 6 dias, eu recebi uma carta da Suyon. Eu ainda tenho essa carta no meu escritório. Essa carta, porque era tão emocionante. Eu não tenho uma boa memória, por isso eu não decorei tudo. Antigamente ela não conseguia escrever porque não tinha força. Por quê? Quer dizer que agora ela está andando. Para mostrar que ela está andando. Aí hoje à noite, eu liguei para a Suyon e falei para ela vir para o culto. Naquele tempo, ela começou a andar, ela ficou normal. Mas ela não conseguia ter a memória de antigamente, a memória de alguns anos atrás. Hoje à noite, antes do culto, ela me falou o quê? Pastor, agora eu me lembro de todas as coisas. Agora eu tenho 45 quilos. Eu não sei se ela engordou, emagreceu, não sei, né? Eu perguntei, você engordou? Engordei bastante, pastor. Pessoal, nós somos um com Deus. Mesmo que a gente caia em tentação, mesmo que a gente seja feio, mesmo que a gente seja pobre, nós somos um com Deus. Por isso, todos os problemas, dificuldades, sofrimentos que nós nos deparamos, antigamente nós tínhamos que nos responsabilizar, mas agora, conectem isso com Deus. Esse problema, Jesus Cristo pode resolver ou não? Então, não acreditem então nesse Jesus Cristo que não pode nem resolver esse seu probleminha, entenderam? Então, se Jesus Cristo puder resolver esse problema, pergunte de novo. Eu posso resolver ou não? Eu não posso. Então, Jesus, o Senhor tem que resolver. O Senhor se responsabiliza. Entenderam? Uma estudante hoje veio fazer comunhão comigo, com a mãe dela. Qual o problema? Ela falou que quer fazer parte do Coral Graças. Mas eu perguntei, em que escola você está? No Lincoln. Aí eu perguntei, então por que você não vai lá para a escola do Graças? Aí eu perguntei, porque eu não passei no teste. Aí eu perguntei, por que você não passou? Porque eu sou arrogante. Ela falou que não passou no teste porque ela era arrogante. Aí eu perguntei, se abaixou o coração? Ela falou, baixei bastante. Aí quando eu desci, o Coral Graças estava fazendo um ensaio. Aí tinha o irmão An. Aí eu falei, irmão An, conversa com ela, né? Aí vê ali, aí eu não sei o que aconteceu. Ela, de todo jeito, ela quer fazer parte do Coral Graças. Eu fui para a África, eu fui para a Zâmbia. Eu falei, eu vou tirar o pessoal
para participar do Graças. Aí 60 pessoas foram para África só para fazer essa audiência para participar do Coral Graças. Mas eu acho que a maestra do Coral Graças não se agradou muito. Pessoal, eu tenho tal problema. Não é qualquer pessoa que participa do Coral Graças, não é qualquer um que toca piano ou toca violino no Graças. Tem que saber. Então a pessoa que não sabe fazer, quer tocar piano, quer tocar violino, quer tocar violoncelo, quem é que vai mandar tocar? Vai lá no quarto e toca sozinha pra você. Então, quando a gente tem algum problema, vocês podem resolver exatamente? Não podem. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo. Amém? Por isso nós recebemos o perdão dos pecados e nos tornamos um com Deus. Então eu vou resolver esse problema ou é Jesus Cristo quem vai resolver? É muito simples. O Jonatas, ele é príncipe. E se o país falir, o príncipe vai falir junto. Então ele estava agoniado. Tinham 30.000 pessoas, 6.000 carros. E tinha um povo como a areia do mar. E quantos tinha dos soldados de Saul? 600, 700 homens? Então, não tem guerra. É somente como um esconde-esconde, né? Os filisteus procuram aqui, os israelitas têm que se esconder ali. É só questão de tempo. Mas o príncipe Jonatas, o país dele estava sendo perdido. O irmão dele, o pai dele ia morrer e ele também ia morrer. E pensando nisso e naquilo, ele decidiu depositar essa guerra nas mãos de Deus. Para que Deus resolvesse essa guerra. No coração de Jonatas, se Deus se responsabilizar por essa guerra, então é a mesma coisa da gente obter a vitória dessa guerra. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Surgiu esperança no coração. Nós, povo de Israel, somos povos de Deus. Então vamos atacar. Deus está conosco, então por que você está com medo? Vamos! E ele subiu. E aconteceu uma coisa surpreendente nesse momento. Quando o povo de Israel estava subindo, os filisteus começaram a tremer e começaram a cair. Ele com a espada, ele só estendia a espada e matava as pessoas. E dessa forma, o povo de Israel venceu. Pessoal, não é uma simples história escrita para nós. Mas a nossa vida, assim como Jonatas, como Davi, vem um Golias que fica perseguindo a Israel. Ou se não, os 30.000 soldados, ou quantos soldados como a areia do mar, 6.000 cavalos. Então não tem força de vencer. Tem que fracassar. Mas as pessoas de Deus não são assim. Por quê? As pessoas que receberam o perdão dos pecados e têm Jesus Cristo no seu coração, esse problema já não é meu problema, mas é um problema de Deus. E se Deus lutar, Ele vai vencer. O Senhor lute contra os filisteus, eu não posso vencer. Por favor, que o Senhor bloqueie os filisteus, nós não podemos bloquear.
Então, com certeza, o homem de Deus vai vir, vai lutar e vai vencer. Não sigam ao pensamento de Satanás. Não tenham medo de vocês poderem perder. Mas com coragem, acreditem no Deus que está vivo no seu coração. E esse Deus vai fazer a guerra, Deus vai vencer a guerra e Ele vai resolver o nosso problema. Isso é um cristão. No coração de Jonatas. Sim, tem muitos filisteus, mas eu tenho Deus. Essa guerra não é minha, é de Deus, então não é um problema. Nós vamos obter a vitória, nós somente poderemos vencer. Vamos subir. Deus vai trabalhar. Quando ele subiu, realmente Deus trabalhou de uma forma incrível. O Israel que estava a um passo da derrota, aqui aparece Israel vencendo, Davi vencendo a Golias, todas as guerras. Não sou eu que vou lutar, mas é o Jesus Cristo que está vivo dentro de mim que vai lutar essa guerra. É Jesus Cristo que vai lutar por mim. Então, pessoal, Deus com certeza vai vencer essa guerra. Amados irmãos, essa vez eu fui para 6 países da África: Gana, Togo, Costa do Marfim, Quênia, Zâmbia, Uganda. E por último, eu fui para Uganda. E a conferência foi muito graciosa. A primeira-dama do presidente de Gana recebeu a salvação. O primeiro-ministro da Tanzânia recebeu a salvação. E os ministros da Costa do Marfim receberam a salvação. A primeira-dama de Uganda recebeu a salvação. Fazendo esse tipo de trabalho, no começo parece difícil e que vai dar problema. Ah, por que eu comecei esse trabalho? Se eu não fizer esse trabalho, eu não vou sobreviver. Ai, que coisa, eu não vou mais fazer isso. No começo, surge sempre esse tipo de coração várias vezes. Mas essa vez, eu falei para os irmãos da nossa igreja: irmãos, por favor, orem. E os irmãos da nossa igreja oraram bastante. Eu pude sentir isso. E quando acabou a conferência de Gana, nós ficamos tão felizes. Muitos estudantes receberam salvação no acampamento mundial. Fazendo acampamento mundial na Costa do Marfim, os jovens mudaram. Indo para o Quênia, Zâmbia, Uganda. As pessoas do governo vindo ao nosso encontro, pedindo para a gente se responsabilizar pelos jovens, nos dando terra. A gente ganhou bastante terra essa vez. Acho que a gente ficou muito rico, né? Porque a gente ganhou muita terra. Porque se a gente fosse comprar com dinheiro, daria milhões, trilhões de dólares. E eles estão pedindo para a gente trabalhar pelo povo deles. E agora, esse trabalho, não só o pastor Park e algumas pessoas, mas todos têm que participar, entenderam? Entenderam? Irmãs, levantem, levantem a mão quem tem menos de 60 anos. Bem, a partir de hoje, entre na internet e aprendam inglês. Entenderam? E a partir de hoje, estudem como pregar o evangelho pela Bíblia. Comprem um iPad, se puderem. Mas disseram que é caro, né? Diz que é uns 600, 700 dólares. Eu recebi de presente, né? Então, eu tenho a Bíblia em inglês. Tem do King James Version, tem a Bíblia coreana. E mostrando isso, é muito bom para pregar. Eu não sei inglês, mas só falando, abrindo e falando para ler. Aí tá escrito que tá lavado o pecado. Aí eu perguntei, tá escrito que tá lavado ou não? Ah, tá lavado. Então não sou eu que tô falando, é Deus que tá falando. Então pronto, né? É ou não é? Fácil ou não é? Então se Jesus Cristo falou que lavou nosso pecado, então não é que tá lavado? Se você não souber fazer isso, então pede para escrever.
lavou os seus pecados, traduz em inglês e depois você lê. Então, se você pregar o evangelho, Deus vai te ajudar de qualquer jeito. Quem está com dor de dente, prega o evangelho, para a dor na hora, entenderam? Quem está com dor de cabeça, que não está respirando direito, prega o evangelho, passa na hora. Surge uma nova força. Quem está pobre, está com a vida difícil, ofertem pelo evangelho. Na hora, Deus preenche o seu dinheiro que você oferta. Eu experimento isso diariamente, entenderam? Respondam! Quem não respondeu? Parece que não é nada, mas nós temos que fazer tudo isso. Você não responder agora, quando você crescer, depois, na vida espiritual vai ser uma grande diferença. Você tem que dar todo o seu coração em todas as coisas que você fizer, entenderam? Quando vierem para o culto de domingo, não se atrasem. Orem. Venham, orem. E assim, Deus sempre estando vivo dentro dos seus corações, qualquer problema que surgir, não queiram vocês, pessoas fracas, querer lutar, porque isso é arrogância. Deus, eu não sei fazer bem. Deus, que o Senhor lute. Amém? A mulher surpreendida em adultério, tinha muitas pessoas que queriam apedrejá-la, mas quando Jesus Cristo lutou por ela, deu ou não deu? Deu. Quando surgiu a tempestade, aquele barco ia virar, Jesus Cristo acordou. Deu certo ou não deu o trabalho de Jesus? Então nós recebemos a salvação pela graça. E esse Deus está vivendo junto conosco. Então daqui para frente, não somos nós que lutamos. Vamos acordar Jesus Cristo e vamos fazer Jesus Cristo lutar por nós. E nós só vamos ficar olhando atrás de Jesus Cristo e falando, aleluia, Jesus Cristo está lutando bem. E Jesus Cristo vai vencer a guerra. Mesmo que venha sofrimento, dor, doença, tristeza, angústia, coloque Jesus Cristo na frente e Ele vai resolver todos os seus problemas. E se a gente tiver esse coração de servir ao Senhor, vai acontecer um incrível trabalho. Hoje eu já falei na nossa igreja, mas a Coreia, quando em 88 fez as Olimpíadas na Coreia, o Seul para o mundo e o mundo para Seul. O Seul para o mundo para o Seul. Depois que acabou as Olimpíadas, então as pessoas do mundo vieram para Seul, mas as pessoas de Seul não podiam ir para o mundo, né? Porque era desperdício, eles achavam que a gente fosse para o exterior, né? Os coreanos fossem para o exterior, então eles não davam passaporte. Então, em 1989, então o Seul para o mundo para o Seul. Então, como essa lógica não fazia sentido, então o presidente No Tae-woo, ele fez um grande trabalho. Ele fez o passaporte para os coreanos também poderem ir para o exterior. E no mês de março de 1989, pela primeira vez, as pessoas com mais de 45 anos, o presidente No Tae-woo permitiu que viajassem para o exterior. Por isso, o pastor Oksu Park, em 1989, no mês de março, fez o passaporte. Primeiramente eu fui para Los Angeles fazer a conferência, depois eu fui para Berlim, Alemanha. E depois os jovens também tiveram passaporte, os jovens foram para o exterior ministrar. Os Estados Unidos, depois que tiveram... Lá nos Estados Unidos não tem muitos missionários. Porque em 1800 e pouco, né, o evangelho foi espalhado por todo o mundo através dos missionários dos Estados Unidos. Naquele tempo, tinha uns 500 missionários dos Estados Unidos no nosso país. Mas agora a gente não tem como encontrá-los, quase não tem. E assim, naquele tempo, os Estados Unidos ficaram muito desenvolvidos e abundantes. O nosso país também estava muito pobre naquele tempo, mas a gente começou a mandar os missionários e começou a ficar muito rico. Por isso, na nossa igreja, metade do dinheiro que a nossa igreja ganha, a gente usa para os missionários do exterior. Entenderam?
a gente utiliza para os missionários lá do exterior. E dessa forma, eu vejo Deus nos abençoando grandemente. Dessa vez, os problemas que a gente tem, não vamos nós lutar, mas vamos deixar para Jesus Cristo lutar. Vocês estão com doença, vocês têm problema na família, vocês estão com problema com os filhos. Se vocês quiserem resolver, vocês vão ficar com dor de cabeça. Mas o Jesus Cristo não é o seu Senhor. Se Jesus Cristo não fizer, quem vai fazer? Se você não souber fazer, deposita para o seu dono. Eu não sei fazer. A irmã Munredin, ela machucou a coluna e ela foi internada no hospital. Eu liguei para a mãe da irmã Munredin. Eu não sabia quem era a mãe dela. Eu perguntei, a senhora é a mãe da Munredin? Sim. Eu sou o pastor Oxo Park. E aconteceu um acidente na África. A irmã Munredin, ela caiu do andaime. E ela quebrou a sétima vértebra dela, da coluna. Então, a gente quer trazer ela logo para a Coreia, mas a Companhia Aérea dos Emirados Árabes não quer deixar ela entrar. E Lufthansa somente pode trazê-la amanhã. Eu falei. No primeiro dia, quando eu escutei isso, eu não pude ligar para a mãe da Munredin, porque eu estava tão preocupada quão triste essa mãe não ficaria. Mas depois eu parei para pensar. A Munredin caiu daquele andaime e ela machucou a coluna. Quem é que sabia que ela cairia do andaime e se machucaria? Então, se a Munredin soubesse, ela não teria subido no andaime. Mas Jesus Cristo deve ter sabido. Se Jesus Cristo sabe, por que Jesus Cristo não a segurou? Por que Jesus Cristo não a protegeu? Então, eu tive dois corações. Será que Jesus Cristo ficaria feliz de ver aquela jovem menina deitada na cama o resto da vida? Vocês não acreditam dessa forma, né? E outro, Deus tem uma vontade. Então, a irmã Munredin, isso daqui não é uma doença, isso aqui é uma bênção. Eu tive paz no meu coração. E com o coração em paz, eu pude ligar para a mãe da Munredin. Aí a mãe da Munredin falou, eu tô aqui no acampamento. Eu sou a irmã da igreja. O senhor veio para minha casa semana passada para pregar. Depois a mãe da Munredin me perguntou, pastor, eu acho que o senhor sabe mais do que eu, então o senhor pode fazer do jeito que o senhor quiser. Eu fiquei tão agradecido. Pastor, devolve a minha filha do jeito que eu te dei. Se ela falasse assim. Eu pensei, nossa, realmente as irmãs da nossa igreja têm fé mesmo. Naquele tempo, eu agradeci muito a mãe da Munredin. E Deus estava trabalhando. Agora, ela está bem, mas ela não consegue andar ainda. Mas o surpreendente é que já faz 3 anos. Normalmente, os nervos... Se ela não está andando, ela tinha que somente estar com a perna ressequida, né? Mas a coxa dela está engordando e os médicos estão se assustando. E ela está aqui com o ombro todo largo, como se fosse uma mulher que faz um esporte. Agora, eu também não duvido. Sabe o que a mãe da Munredin fala? Pastor, o senhor não sabe melhor do que eu, então o senhor faz do jeito que o senhor quiser. Então, o que eu aprendi da mãe da Munredin, eu também falo frequentemente. Jesus, o senhor sabe mais do que eu, não é? Então o senhor resolva. Não é mais fácil, pessoal? Então, Jesus Cristo de qualquer jeito é melhor do que eu, não é? Jesus Cristo, o senhor faça do jeito que o senhor quiser. Eu fico agradecido. Jesus, faça do jeito que o senhor quiser. Alguns irmãos falam, a Munredin não está melhorando. Não tá. Pessoal, se você toma remédio, você melhora daqui a 5 segundos? Não, mas ela está melhorando. Com certeza ela está. O irmão Hwang Hyo-jong, o ancião, ele sabe. Ela está melhorando ou não? Ele é médico. Sim, está melhorando, ele está falando. É verdade, é muito gratificante.
A Munredin veio hoje à noite, ela está ali atrás. Não, então eu agradeço muito a Deus. Ela, sendo curada ou não, não importa, porque eu depositei ela nas mãos de Deus. Por isso que eu tenho paz na minha vida. A mãe da Munredin. Pastor, o senhor sabe mais do que eu. Então o senhor faz do jeito que o senhor quiser, pastor. Porque ela falou, ela não falou do nada, né? Ela falou do avião, a Emirados Árabes, ou Lufthansa. Aí ela perguntou, ela pode se sentar? Não, ela tem que ir deitada. Mas no nosso avião não tem lugar para ir deitada. No corredor não tem problema. Ela tem que ir para a Coreia. Ela estava fazendo trabalho voluntário na África e caiu. Não, mas o nosso avião não pode ir deitada. Tem que ir de cinto de segurança no banco. O avião da Lufthansa, que é da Alemanha, nos ligou. Ele falou que na nossa companhia aérea tem uma cama. Mas a gente não trouxe essa cama. Amanhã a gente vai trazer e vai levá-la. Então, com $700 você vai da África para a Alemanha, mas com a cama tinha que ser $18 mil. Mas a gente agradeceu, né? E a gente ligou para o pastor Juan, lá da Alemanha. Eu falei, reúne todos os irmãos da Alemanha. O bom é que a gente tem igreja por todo mundo. Lá em Frankfurt, perto de Frankfurt, lá naquela cidade tinha o melhor hospital para fazer cirurgia de coluna. E deixa já ambulância de prontidão no aeroporto. E logo que ela descer do avião, não deixa outra pessoa descer, deixa ela descer primeiro e logo já bota ela para fazer cirurgia na coluna. E o incrível de tudo é que o hospital que a gente procurou é o melhor hospital do mundo para coluna. De cirurgia para coluna. Então, naquele tempo ela só podia ficar deitada, mas depois da cirurgia ela pôde sentar. Por isso, porque ela sentou, ela não precisou ir para a Coreia de cama, deitada, né? Mas podia ir sentada. Eu fui para a Redin depois que ela veio, eu mexi no pé dela. É o mesmo pé. Mas porque não tem nervo, tá morto. Sim. Parece que está vivo, mas está morto, né? Assim também, parece que está vivo, mas se não tiver Jesus, está morto, né? Então, automaticamente, a gente pode perceber essas coisas, não é verdade? Se está vivo, mas se não tem Jesus, está morto. Então, tá sem nervo, mas parece que está morto, né? Parece que está vivo, quer dizer, mas não tem nervo, está morto. Mas ela falou que agora, pouco a pouco, ela está sentindo as pernas. Às vezes, quando ela senta na privada, ela consegue fazer xixi também. Antes, ela não conseguia nem sentir isso. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Ia ser tão bom se ela pudesse ir fazer cocô, xixi, tudo sozinha no banheiro, aprender inglês e ir para Gana, no país que ela se machucou, voltar a fazer trabalho voluntário lá. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Amados irmãos, se nós vivermos, nós vivemos como seres humanos, mas se Jesus Cristo viver em nós, nós vivemos como Deus. Não deixem mais vocês viverem, mas que Jesus Cristo vive em vocês. E assim, por mais que vocês não tenham nada, vão para a África, tá bom? Segurem os irmãos da África e preguem para eles. Abram a Bíblia em inglês. Ou se não, procura no iPad. Agora o pecado já foi tudo lavado. Lê aqui o que está escrito, tal capítulo, tal versículo. Está escrito que está lavado, não é? Então já foi lavado. Vamos pregar o evangelho dessa forma, entenderam? E assim, indo para o mundo inteiro, vamos pregar para o mundo inteiro. Vamos cumprir essa palavra. Pessoal, que vocês todos orem juntos, que vocês ofertem também, porque a gente fez acampamento mundial em 10 países, né? E a gente tem que ir para outros países. A gente vai fazer acampamento mundial em 18 países e que, assim, muitas pessoas já realizamos e muitas pessoas receberam salvação. Por isso eu agradeço a Deus e vamos ter uma vida que vivemos pelo Evangelho. Até aqui.